É um grande prazer, uma grande honra ter sido convidado para dividir com vocês um pouco da minha experiência, daquilo que eu aprendi ao longo dos últimos anos e um pouco também da minha história. O meu objetivo em ter aceitado esse convite é através desse compartilhamento de informações e de experiências, de alguma forma, poder colaborar com essa fase que você está, essa fase tão importante e crucial da sua vida, onde você está se preparando, se qualificando e ainda decidindo para qual direção você vai seguir na sua vida e na sua carreira. Eu espero realmente que a minha experiência seja importante para você e colabore de alguma forma com as suas decisões futuras. Bom, antes de começar a falar sobre a minha história, que é uma trajetória empreendedora, não é? Essa é a minha experiência profissional, ela está toda relacionada, quase que 100% relacionada a uma trajetória empreendedora. Então, antes de começar a falar sobre alguns detalhes dessa minha história, eu gostaria de compartilhar alguns conceitos sobre empreendedorismo que eu particularmente, a forma como eu enxergo o empreendedorismo. Eu gostaria de compartilhar isso antes com você. A primeira dessas características é que todo empreendedor, ele tem uma meta, ele tem objetivos, ele tem sonhos. Sem exceção, todo empreendedor, se a pessoa não tem meta, não tem objetivo ou não tem sonhos, você pode ter certeza, essa pessoa não é uma pessoa empreendedora. Bom, a segunda segunda característica que tem um empreendedor é que ele tem a coragem de assumir riscos. Nós vivemos numa sociedade onde o culto à estabilidade ela é muito difundida, é muito difundido esse culto à estabilidade. A estabilidade ela é uma sensação fictícia. Às vezes você tem uma vida estável, vem um terremoto, vem uma catástrofe natural, não é? Vem uma morte na família. Nós não temos controle sobre tudo que acontece ao nosso redor. Por isso a estabilidade ela não existe. Então, num cenário onde as pessoas buscam um ambiente mais seguro, isso não colabora para essa segunda característica de um empreendedor, é que ele precisa ter coragem de correr riscos. A terceira característica de um empreendedor, ele trabalha duro para concretizar o projeto dele. O empreendedor é aquele cara que é o primeiro a chegar e que é o último a sair. Ele não trabalha por horário, ele não trabalha porque isso é feriado, fim de semana. O empreendedor trabalha focado em sua meta, focado em seu objetivo. Não é? Não adianta nada ele ter uma visão fantástica de um negócio e não ter a coragem para botar ele em prática. Mas também não adianta nada, ainda que ele tenha tido a visão de iniciar o seu projeto e tenha tido a coragem de dar o primeiro passo, não adianta nada se ele não tiver a disposição de trabalhar duro para concretizar aquele projeto. Eu enxergo o empreendedor dessa forma, alguém que ele tem a meta, objetivos e sonhos, coragem de assumir riscos e de trabalhar duro para concretizar o seu objetivo. Acontece que quando nós chegamos nessa sociedade, e a gente precisa se adequar a essa sociedade, a gente começa um processo de padronização. Todas as crianças, elas entram nesse processo de padronização. A sociedade, nós chegamos numa sociedade que ela já era dessa forma, ela já era desse jeito. Então a gente precisa se padronizar, entrar dentro dessa caixa, dessa sociedade. Eu considero muito importante a gente ser educado, a gente saber viver em sociedade, a gente saber lidar com várias pessoas, respeitar o espaço das outras pessoas, respeitar as leis. Tudo isso é fundamental. Mas quando essa padronização, ela extrapola esse campo social e passa a invadir a sua própria identidade de empreendedor, e ela passa a anular as suas decisões empreendedoras, o seu ímpeto empreendedor, o seu instinto de coragem, de assumir riscos, o teu instinto de sonhar e querer trabalhar duro para realizar. Quando essa padronização começa a entrar nesse ambiente, você começa a se transformar numa pessoa diferente da sua própria essência. E quando você permite que as suas escolhas sejam padronizadas, os seus resultados serão padronizados. As suas decisões deixam de ser decisões empreendedoras e passam a ser decisões padronizadas.
Então, eu quero começar assim, contar um pouco da minha história para você, com esse pano de fundo. Com você tendo a consciência que existem decisões empreendedoras e decisões padronizadas. Quando nós começamos, quando a nossa vida ela passa a ser formada por decisões padronizadas, logo, os nossos resultados serão resultados padronizados. Mas quando nossa vida é pautada por decisões empreendedoras, logo, nós vamos colher resultados também diferentes por conta desse tipo de decisão. Eu quero começar bem lá do início mesmo, né? Eu venho de uma família de classe média baixa, minha mãe professora do município, dava aula de matemática em escolas públicas, e meu pai sargento do Exército. Ou seja, os dois juntos tinham uma renda baixa, que nos encaixavam, essa renda nos encaixava ali dentro da classe média baixa. Eu vim da periferia do Rio de Janeiro, não sei quantos conhecem aqui, mas o bairro onde eu fui criado por toda a minha vida é o bairro Jabur. O bairro Jabur é depois de Bangu, perto de Santíssimo, Senador Camará. É uma zona ali no meio de várias favelas, Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco 7, várias favelas ali na zona oeste do Rio de Janeiro, uma das regiões mais pobres do Rio, não é? Dominadas ali por tráfico de drogas, uma região bastante complicada, com gente muito agradável, gente boa, mas gente sofrida. Não é? Sofrida pelo transporte público, pelo sistema de saúde precário que o governo, infelizmente, oferece para toda a população. Eu nasci nesse contexto. Né? Nasci ali em classe média baixa, num apartamento de aproximadamente 70 metros quadrados. Era meu pai, minha mãe, eu, 2 irmãs e a minha avó. Éramos 6 pessoas ali naquele apartamento do bairro Jabur. Eu sempre estudei em escolas públicas, sempre estudei. Desde a minha primeira série, eu fui estudando até para frente, eu estudei em escolas públicas. E nesse contexto, quando eu estava na 8ª série, a minha mãe me tirou da escola, daquela escola pública, e me matriculou num colégio particular, que a gente considerava ser um colégio mais forte, que me ajudaria a me preparar para um concurso público que eu faria, que eu tinha o desejo de fazer na ocasião, para entrar na Marinha. Não é? Eu quis fazer aqueles concursos para as escolas militares, o Colégio Naval, a EPICAR e a SPSEX. Eu queria ser oficial das Forças Armadas, em especial oficial da Marinha. Essa era uma meta que eu tinha, era um objetivo que eu tinha, era aquilo que eu entendia onde eu poderia ali explorar o meu potencial, onde eu poderia ser bem sucedido, que era uma coisa que eu tinha um desejo muito grande. Eu queria dar certo, não é? Eu entendia que ali seria, para mim, um caminho que eu poderia explorar o meu potencial. Bom, eu fui fazer esse concurso. O concurso, na época, era um concurso bem difícil. Era um concurso que eram cerca de 200 a 300 mil candidatos, alguma coisa assim, para apenas 200 vagas. Ou seja, era um concurso que, por vaga, eram cerca de 1.000 a 1.500 pessoas disputando por vaga. Eu fui lá eu me preparar para esse concurso. Bom, resultados. Eu não só não passei naquele concurso, como quase fui reprovado na 8ª série, porque era muito mais forte do que aquele conteúdo que eu estava acostumado ao longo da minha vida. Então, ralei ali, consegui passar de ano, pelo menos, mas não consegui ser aprovado. Eu estou contando essa história para você porque esse momento foi um momento muito importante para mim, porque eu tive que tomar uma primeira decisão, e foi uma decisão minha, e eu tive que convencer os meus pais, e que talvez fosse a minha primeira decisão não padronizada. Talvez fosse a minha primeira decisão empreendedora. Embora eu tivesse apenas 13 anos de idade, não tivesse a consciência disso, mas o meu instinto, o meu ímpeto, eu tinha um objetivo. Meu objetivo era ser oficial das Forças Armadas. E estava disposto a trabalhar duro para isso. Mas para isso eu tinha que tomar algumas decisões corajosas. A primeira delas foi quando eu não fui aprovado nesse concurso, eu pedi para os meus pais: olha, eu não quero seguir no ensino médio. Não quero, eu quero parar esse ano. Porque o meu objetivo é entrar nessa escola para ser oficial das Forças Armadas. Para isso, eu teria que fazer o concurso no outro ano. Aquele concurso acontecia uma vez por ano. Então, se eu entrasse já no primeiro ano do ensino médio, eu já estaria deixando de lado aquele meu objetivo. Porque o Colégio Naval ele é equivalente ao ensino médio. Depois tem a Escola Naval, com mais 4 anos, equivalente ao curso superior. E a pessoa sai oficial das Forças Armadas. E era aquilo que eu queria. Aquela era a minha decisão, aquele era o meu objetivo. Eu convenci os meus pais a não me matricular no primeiro ano do ensino médio, para que naquele ano eu me dedicasse a estudar mais uma vez para aquele concurso. Né? Eu entendi que se eu me preparasse mais um ano,
eu teria muitas chances de conquistar uma daquelas 200 vagas dentre os mais de 200 mil, ou quem sabe 300 mil candidatos. Eu só não me lembro se é 200 ou 300 mil candidatos. Bom, assim foi, meus pais me deram um voto de confiança, me permitiram que eu fizesse aquilo. Eu me matriculei num curso para me preparar e ralei pra caramba aquele ano. Eu estudei bastante, estudei como eu não tinha estudado minha vida inteira. Estudei fim de semana, de noite, eu me superei. Na minha referência, eu acho que eu tinha me superado. Chegou no final do ano, resultado. Qual foi o resultado? Eu não passei de novo. Mais uma vez, eu não passei. Eu fiquei talvez entre os 500 primeiros dos 200 mil, mas isso não era suficiente. Eram apenas 200 vagas. Mais uma vez eu não passei. Eu com 14 anos, eu terminando, não entrei no ensino médio, e com 14 anos eu não fui aprovado. Aconteceu o que talvez muitos temessem. Flávio, mas e se você não passa? Não importa, eu vou me dedicar, eu vou passar. E eu não passei. Eu fracassei mais uma vez naquele ano. Diante daquele resultado, obviamente, que nem eu e nem meus pais ficaram satisfeitos, mas ao mesmo tempo meus pais reconheceram bastante o quanto eu me dediquei. Talvez não o suficiente, mas eles viram o quanto, para um garoto de 14 anos de idade, o quanto eu tinha me dedicado ali naquele objetivo, mas eu não fui bem sucedido. Embora, tendo ficado entre os 500 primeiros, já foi um excelente resultado. O que eu fiz no final daquele ano? Eu falei para os meus pais, eu quero fazer mais uma vez, eu vou fazer mais uma vez esse concurso. Eu vou passar, no próximo ano eu vou passar. Ah, mas você pode então, se matricula no primeiro ano do ensino médio e você, em paralelo, você faz o curso e faz o concurso. Porque se você não passa, você tem pelo menos garantido aqui que você está, né, no primeiro ano do ensino médio, para você não atrasar um ano na sua vida. Não é? E o meu conceito era muito certo, eu era muito convicto. Atrasar um ano na minha vida era eu fazer o que eu não quero, porque eu queria atingir aquilo que eu queria. Aquele era a minha meta, era meu objetivo, era meu sonho. Eu passando naquele ano, não faria nenhum sentido aquele ano, eu teria que voltar igual. Não, mas se você não passa? Não, eu não passa, eu vou me dedicar, eu vou pagar o preço que for necessário. Essa foi a minha decisão. Convenci os meus pais, mais uma vez, disso. Convenci os meus pais. E aquele ano eu falei, não, eu vou estudar 2 vezes. O que eu achei que eu estudei muito, então não foi suficiente. Eu vou estudar o dobro, vou estudar mais. Eu vou pegar pesado, eu vou estudar mais. Eu tinha agora 14 anos. E o que aconteceu? Eu comecei aquele ano, aí estudei mais mesmo, estudei fim de semana, estudei mais. E além de ter estudado mais, eu também já tinha avançado, já tinha aprendido, eu já estava mais tarimbado naquele concurso. Bom, o resultado ao final da minha terceira tentativa, não é, com 14 anos, virando o ano que foi 1988, eu entrei no Colégio Naval, fui aprovado nas três provas, fui muito bem classificado e fui aprovado e entrei no Colégio Naval. É fato que hoje eu não sou um oficial da Marinha, você já faz ideia que eu não segui a carreira na Marinha. Não é? Eu não me identifiquei, porque na realidade dentro daquele processo eu via que eu precisava ser super padronizado dentro de um outro sistema. E realmente essa coisa de me sentir padronizado instintivamente já não me fazia bem. Eu não me adaptei com a vida militar e acabei saindo. Tive excelentes experiências, tenho grandes amigos na Marinha, mas acabei saindo. Mas o que eu trago daquela situação é que eu, aluno de escola pública, eu, aluno que recebia um conteúdo num nível bem mais baixo que os outros alunos das melhores escolas, me dedicando, ralando, correndo riscos, eu era capaz de atingir um objetivo. Eu tinha metas, objetivos e sonhos, eu tive a coragem de assumir riscos e eu trabalhei duro para concretizar aquele objetivo. Aquele foi o meu primeiro empreendimento ali, eu me entendendo por gente, não é? Não eu como espermatozoide. Ali eu me entendendo por gente, aquele ali foi um grande empreendimento e me trouxe muitos ensinamentos. Eu entendi que eu era capaz de conseguir aquilo que eu queria. O que eu quiser, eu sou capaz. O que eu quiser. O que eu botar na minha cabeça, eu sou capaz de conseguir. O que eu quiser. Agora eu vou ter que ter coragem de correr riscos. E eu tenho que ter disposição para ralar e trabalhar forte. Não é? Então, eu consegui hoje, fazendo essa análise, na época eu não tinha essa análise, mas fazendo hoje essa análise, eu vejo que aquilo foi muito importante para mim. Em especial, quando eu, saindo do Colégio Naval, meu novo objetivo eu gostava muito de matemática, física, exatas, eu tinha um excelente resultado nas provas, eu tinha muita facilidade,
Então eu escolhi fazer engenharia da computação, engenharia mecatrônica ou engenharia de sistemas. Não é? Essa foi a área que eu escolhi para eu estudar. Eu fiz lá para a USP, para mecatrônica, para a Unicamp, para engenharia de computação e na UF, para ciência da computação. UF lá no Rio de Janeiro. Então assim, eu entendi na época, qual é a melhor faculdade que tem? A USP é boa, a Unicamp é boa, e eu não tinha nem hipótese de pagar uma faculdade, minha família não tinha nenhuma condição de pagar a faculdade para mim. Então, eu vou para essas melhores faculdades. Fiz o vestibular no final do terceiro ano, eu saí do Colégio Naval, fiz o vestibular, foi muito fácil passar em todos os vestibulares, porque eu já estava muito preparado, toda a preparação que eu fiz para aquele concurso me deu eu estava preparado o suficiente, passei em todos os vestibulares e estava pronto para ir para a Unicamp, que tinha sido a minha escolha. Eu ia estudar na Unicamp, engenharia de computação. E aí uma história de amor começa. Eu conheci a Luciana, eu tinha 18 anos de idade e a Luciana tinha 15 anos de idade. Ela era linda. Aliás, ela é até hoje. Eu sou casado com a Luciana até hoje. Vamos fazer agora no final do ano 21 anos de casados. Mas eu me apaixonei pela Luciana. A primeira menina que eu me apaixonei, e eu falei, não, eu não quero sair do lado dessa menina de jeito nenhum. Eu não vou para São Paulo. Eu não vou para São Paulo, eu não vou para a Unicamp. Aí um monte de gente já me chamou de maluco. Você tá louco, cara, vai para a Unicamp, você passou para lá, vai para lá. Não, eu não vou mais. Não vou para a Unicamp. Me apaixonei pela Luciana. É do lado dessa menina que eu quero passar o resto da minha vida. Não é? Então, em 1991, como eu decidi não ir para a Unicamp, a minha decisão, então, foi ficar no Rio de Janeiro, na UF, estudando ciência da computação. A minha matrícula na UF, ela começaria no segundo semestre de 91. Então, eu tinha o primeiro semestre inteiro, que eu não tinha nada para fazer, eu já tinha 19 anos. Eu pensei, pronto, vou arrumar um emprego. Pela primeira vez, vou trabalhar, nunca tinha trabalhado. Eu comecei tarde a trabalhar, com 19 anos, eu até considero que eu comecei tarde. Mas já falei, olha, eu vou ter uma experiência profissional. Minha faculdade era de manhã, ou seja,